Então, gente, hoje voltamos aqui a nossa aula de soluções, tá ok? Vamos ver alguns aspectos quantitativos das soluções, né? As soluções estão presentes no nosso dia a dia, tá ok? Um exemplo bem comum, água com sal, né? É um exemplo, você misturar água com sal, é um exemplo bem comum de uma solução. Água com açúcar também. Talvez você não saiba, mas a água com açúcar não tem efeito nenhum calmante sobre a pessoa, tá ok? Então, portanto, a água com açúcar é um tipo de solução. Também nós vemos em cosméticos e em medicamentos, muitas vezes concentrações de algumas substâncias. Então, é uma temática, né, que está presente no nosso dia a dia. Um suco de uma fruta também é um tipo de solução. O conceito de concentração é amplamente usado em nosso cotidiano. Por exemplo, né, cansamos de ler em rótulos de produtos tais como suco concentrado ou detergente concentrado, e ainda ouvimos muito falar em concentração daquilo ou disso. Então, a concentração nada mais que é uma relação, né? É uma relação entre a massa do soluto dividida, a gente usa o símbolo de fração, por volume de solução. Apesar que esse volume aqui pode variar, hein? Pode ser volume, massa de solução, tá ok? Então, ó, vamos aqui definir uma coisa onde eu sempre tenho chamado a atenção: o conceito de soluto e solvente. No ensino médio, nós costumamos dizer que soluto é aquilo que é dissolvido no solvente, ou aquilo que está em menor quantidade e é dissolvido no solvente. E o solvente é aquilo que solubiliza o soluto, ou que está em maior quantidade. A junção do soluto mais o solvente forma uma solução, tá bem? Muitas das coisas que nós consumimos, né, são soluções, né? Remédios, bebidas, cosméticos são soluções. Uma solução sempre é composta, né, como eu tinha dito, por soluto e solvente. Para preparar soluções, geralmente, se forem soluções com uma certa precisão química, nós utilizamos os laboratórios, né? Mas se não for, nós fazemos no nosso dia a dia mesmo. A partir do momento que você pega uma colher de chá de sal de cozinha e dissolve em água, você já está preparando uma solução. Lembrando que o sal de cozinha é o soluto, porque ele se dissolve no solvente e está em menor quantidade. E a água é o solvente, porque ela solubiliza o sal também, causando assim a sua solubilização, e está em maior quantidade. Então, ó, há várias maneiras de nós expressarmos, né, as concentrações, tá ok, das soluções. Lembrando que solução é a junção de um soluto mais um solvente. As mais empregadas são, ó, solução comum, solução molar, a fração molar, o título. A densidade foi colocada aqui, mas eu discordo, tá bem? Que a densidade não é uma relação entre o soluto e o solvente. A densidade é uma relação entre a massa de uma substância sobre seu volume, tá bem? Então vamos aqui, tipos de soluções, né? Isso caiu até agora nessa última avaliação que fizemos online, né? Então existem tipos de soluções. Tenha sempre em mente que existe um limite, né, para a quantidade de soluto que pode ser adicionada a um determinado volume de solvente. Esse valor é o que chamamos de coeficiente de solubilidade. Inclusive eu já tenho uma videoaula sobre isso, hein? Coeficiente de solubilidade. Então, ó, é para se concordar que eu não consigo dissolver 1 quilo de açúcar, né, em um copo de água, né? Isso aí é lógico. Ou 1 quilo de sal em um copo com água. Então
tem um limite onde você pode se dissolver o soluto no solvente. Então, em virtude disso, nós temos uma classificação aqui, ó: soluções insaturadas, as saturadas e as supersaturadas. A insaturada, quando uma solução contém soluto abaixo do coeficiente de solubilidade. Aí veja, coeficiente de solubilidade é uma relação entre massa de soluto e massa de solvente. Tá bem? Digamos, ó, vou dar um exemplo aqui: 30 gramas de sal de cozinha é o máximo que você consegue dissolver em 100 gramas de água. Então NaCl, que é o cloreto de sódio, e aqui seria H2O, que é a água. Tá bem? Então, ó, quando é que uma solução está insaturada? Quando eu tenho menos de 30 gramas por 100 gramas. Quando eu tenho menos de 30 gramas de cloreto de sódio por 100 gramas de água. Então eu considero essa solução insaturada. As soluções saturadas, quando a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, está no limite. Então, ó, vai depender muito do soluto, né? Mas um exemplo aqui para o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele tem esse coeficiente de solubilidade. Então, se você pegar uma solução que tem 30 gramas de sal, ou seja, 30 gramas de cloreto de sódio, em 100 gramas de água, então você tem uma solução saturada. E também nós temos as soluções supersaturadas, quando a quantidade de soluto supera o limite. Então, se eu colocar 40 gramas, colocar aqui 40 gramas de cloreto de sódio para 100 gramas de água, então o que é que ocorreu? Ocorreu que a solução se tornou saturada. Aí o que é que visualmente, geralmente você consegue visualizar? Geralmente você consegue visualizar, quando a solução é supersaturada, ou seja, extrapolou esse limite, um corpo de fundo ou precipitado aqui, ó. O sal no fundo do copo de água. Você vai ter uma quantidade de sal dissolvida na água, mas um pouco no fundo, mas um sal que não está dissolvido, é um sal sólido, tá ok? Veja, muitas vezes você pode fazer o seguinte: forçar essa solubilização, ou seja, alterar o coeficiente de solubilidade, porque o coeficiente de solubilidade de uma solução, ele é dependente da temperatura. Esse valor aqui depende da temperatura. Vamos dizer que 30 gramas de sal, o cloreto de sódio, é dissolvido, né, no máximo se dissolve em 100 gramas de água. Isso a 25 graus Celsius. Geralmente, você aumentar a temperatura, você aumenta esse coeficiente de solubilidade. Geralmente, não significa que toda vez vai ocorrer isso, não. Então, digamos que se você aumentar aqui para 50 graus Celsius, esse coeficiente de solubilidade aumente. Tá ok? Fazendo com que, ó, na solução supersaturada, esse corpo de fundo não deixe de existir. Porém, isso é uma solução assim instável. Com o tempo, né, quando voltar aos 25 graus Celsius, ou até por um choque mecânico, você bater na solução, vai provocar o reaparecimento do corpo de fundo ou do precipitado. Tá bem? Então veja, tipos de soluções aqui, né? Você está se perguntando como é possível, né, ter uma quantidade de soluto superior ao limite. Afinal, é o limite ou não? É aquela coisa que eu disse. O coeficiente de solubilidade, o CS, ele depende da temperatura, sempre. Geralmente, quando você aumenta a temperatura, também, você aumenta o coeficiente de solubilidade. Mas alguns sais seguem uma regra ao contrário. Quando você aumenta o coeficiente de solubilidade, você diminui. Quando você aumenta a temperatura, você diminui o coeficiente de solubilidade. Tá bem? Então veja, tipos de soluções, né? De repente você usa toda a sua concentração de monge. Aqui é uma anedota, né? Uma brincadeira aqui
Mas basicamente vou pular isso aqui, porque basicamente é o que eu estou falando, né, sobre o coeficiente de solubilidade. Relembrando, né, essas curvas de solubilidade. Vamos ver aqui. Então, o que é uma curva de solubilidade? É um gráfico cartesiano. Então, aqui é o Y e aqui é o X. Então, ó, aqui é o eixo das ordenadas. E aqui é o que? O eixo das abscissas. Bem, esse é o eixo horizontal, né? E esse aqui é o eixo vertical. Então, o que é que esses dois eixos nos dá aqui? Eles nos dá o coeficiente de solubilidade, ou seja, em gramas de soluto para cada 100 gramas de água ou do solvente, em função, quando a gente diz em função da temperatura, ou seja, esse coeficiente de solubilidade aqui, ele é dependente da temperatura. Se eu altero a temperatura, né, eu altero o coeficiente de solubilidade. Se você ver aqui, ó, vamos pegar um sal aqui. Esse aqui é o nitrato de potássio, também o KNO3. Ele é formado por potássio, nitrogênio e oxigênio. Então, 3 átomos de oxigênio, um átomo de nitrogênio e um átomo de potássio. Veja que coisa interessante. À medida que você vai aumentando a temperatura, ó, o que é que ocorre com o coeficiente de solubilidade? Aumenta. Foi o que eu tinha dito anteriormente, né? Veja também aqui, ó, o caso do dicromato de potássio. À medida que eu aumento a temperatura, né, isso, ó, estou aumentando 20, 40, 60, 80. O que é que ocorre com o coeficiente de solubilidade? Ele aumenta, mas também não aumenta tanto não, hein? Você sai de 60 e mais ou menos vai lá para 90. O nitrato de potássio é um aumento mais pungente, né? Assim, bem maior. Você sai de 20 para 140 coeficiente de solubilidade. O cloreto de sódio, ó, você sai de 20, 40, né? E vai para quase 50, né? Aqui mais ou menos, à medida que você vai aumentando a temperatura. Mas veja que coisa interessante. O sulfato, né, de sério 3, que é um sal. Ele é formado por sério, enxofre e oxigênio. Veja, à medida que aumenta a temperatura, estou aumentando a temperatura. O que é que ocorre com o coeficiente de solubilidade? Ele diminui. Então, se você esquentar sulfato de sério 3 em água, né, formar uma solução água e sulfato de sério 3, se você aumentar a temperatura, o coeficiente de solubilidade ele diminui. O que significa isso na prática? Que a solubilidade do sal diminui com o aumento da temperatura. Exemplo aqui também, ó, você tem aqui a curva de solubilidade, né, aquele gráfico, né, do coeficiente de solubilidade. No caso desse sal aqui, ó, exclusivamente para o sal nitrato de potássio em função da temperatura. Aí eu vou aumentando, né, a temperatura vai aumentando o coeficiente de solubilidade. Só que ele chama atenção aqui para região das soluções supersaturadas instáveis. É aquelas, vamos dizer, ó, eu pego uma solução desse sal e marco uma temperatura aqui de 40 graus. Então eu vejo que formou um corpo de fundo, né, ou um precipitado. Só que eu aumento mais a temperatura e esse corpo de fundo ou precipitado some, né? Então a tendência, né, para esse sal aqui é que a sua solubilidade aumente. Porém, ela é uma solução estável. Por quê? À medida que, se eu diminuir a temperatura, vamos dizer, esse sal tende a voltar a se precipitar, tá bem? Então é o que ele está chamando a atenção aqui, região das soluções supersaturadas, né? Região das soluções não saturadas ou instáveis. Como alterar a concentração de uma solução? Você já se perguntou como é que eu posso deixar uma solução mais concentrada ou menos concentrada, né? Tem 3 maneiras, né? Você pode aumentar a quantidade de soluto, ou seja, aumentar a concentração. Digamos, ó, eu tenho 1 grama de sal dissolvido em 100 gramas de água.
ou vamos dizer aqui em volume, 1 grama de sal dissolvido em 100 ml de água. Tá bem? Aí o que ocorre? Eu quero aumentar a concentração dessa solução, né? A concentração comum aqui, já adiantando, como é que eu calcularia essa concentração comum? Veja, eu poderia fazer assim, deixa eu ver aqui uma coisa. Vou pegar um lápis aqui, pronto. A concentração comum é calculada pela massa do soluto sobre o volume de solução. No caso aqui, ó, a massa do soluto é 1 grama e o volume de solução aqui é 100 ml. Então eu dividiria 1 por 100, né? 1 dividido por 100, eu vou andar quantas casas? 2 casas, né? Da direita para a esquerda, a vírgula. 2 casas. Por que 2 casas? 2 zeros. Então vai ficar 0,1 gramas por 100 ml. Então significa o quê? Que para cada 1 ml de água eu tenho 0,01 gramas de, vamos dizer aqui, NaCl, que é o cloreto de sódio. Tá ok? Então isso é de suma importância você entender essa relação aqui. Aí veja, eu posso aumentar a quantidade de soluto, né? Ou seja, pegar mais cloreto de sódio e colocar lá no meu copo, que contém água e NaCl. É uma estratégia. Eu posso também, como é que eu posso alterar, né, a concentração da solução? Eu já disse a vocês, aumentar a quantidade de soluto. É o mais fácil, né? Colocar mais sal. Ou aumentar a quantidade de solvente. No caso aí, eu vou diminuir, né? Veja que cada uma dessas opções aqui tem uma consequência. Se eu aumentar a quantidade de soluto, eu aumento o que? A concentração, né? Do soluto no solvente. Ou seja, eu aumento a concentração da solução. Se eu aumentar a quantidade de solvente, eu vou o que? Diluir. É o que a gente chama de diluir. Diminuir a concentração. Diminuir é sinônimo de dissolver ou dissolução, tá ok? Outra maneira é diminuir a quantidade de solvente, né? Aumentando a concentração, né? Por exemplo, ó, se eu entrar essa mistura aqui de água e cloreto de sódio, eu posso colocar aqui o que? Uma temperatura alta. A água provavelmente vai se evaporar e vai sobrar o que? Eu posso, sei lá, diminuir para metade o volume. Se eu diminuo para metade o volume, a concentração aumenta, tá bem? Porque ó, uma regrinha fácil aqui é da gente ver: concentração e volume são inversamente proporcionais. Significa o que? Se eu diminuo o volume, eu aumento a concentração. Se eu aumento o volume, eu diminuo a concentração. Se um aumentar, o outro diminui, tá bem? Já massa, ó, massa e volume são diretamente proporcionais. Se eu aumentar a massa, eu aumento o volume. Se eu diminuo o volume, eu diminuo a massa. Consequentemente, o que é que vai ocorrer? A concentração, ou ela veja, se eu aumentar o volume, o que é que vai ocorrer, né? Ó, não é nem obrigatoriamente, viu, gente? Isso aqui eu até falei para vocês, é até um erro meu, porque muitas vezes eu posso aumentar o volume, mas diminuir a massa, tá bem? O que eu tô querendo dizer que era para ter relacionado aqui, o professor também às vezes erra. Quando eu erro, eu reconheço. Deixa eu voltar aqui. Era para ter relacionado com vocês. Deixa eu colocar numa cor aqui diferente, né? Vou colocar aqui um vermelho. Pronto. Então, ó, o que eu queria dizer é o seguinte: concentração e massa. Concentração e massa, elas são diretamente proporcionais, porque se eu aumento a massa, eu aumento a concentração. Se eu diminuo a massa, eu diminuo a concentração. Aí sim, tá ok? Então, essas relações, e é lógico, né? Ó, se eu aumento, veja, concentração e volume. Digamos aqui, ó, eu peguei um sal e água. Se eu colocar mais água, ó, aumentei o volume. Eu tô o que? Dissolvendo, né? Mais. Então,
a concentração ela diminui, tá ok? São inversamente proporcionais. Se eu diminuir o volume, ou seja, ó, colocar uma temperatura aqui embaixo, o que é que vai ocorrer? A água evapora, eu diminuo o volume para metade, a concentração aumenta. Aqui, massa e volume são diretamente proporcionais. Aqui anterior é inversamente, ou seja, se uma diminui, a outra aumenta. Aqui não. Aqui elas são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu coloco mais massa, coloco mais cloreto de sódio, o que é que a concentração faz? Ela aumenta. Se de alguma forma eu conseguir retirar massa daqui, teoricamente essa concentração diminui. Tá ok? Então isso é importante você saber alterar a concentração de uma solução. Então, ó, como alterar a concentração de uma solução, né? Veja, isso aqui não é uma mina de sal, mas é um modo, né, que o homem, vamos dizer assim, desenvolveu para extrair o sal, né? O sal de cozinha. Como é que ele se faz isso? Você pega o mar. Então você cria canais, né? E leva esses canais de água do mar para uma região, né, onde você vai formar piscinas. Só que essas piscinas são bem rasas, viu, gente? Não sei quanto é a profundidade, mas seriam bem rasas. O sol vai atuar de maneira implacável, fazendo com que a água evapore e sobre o que? O sal de cozinha. Só que o sal não sai nessa coloração não, hein, gente? Ele sai um pouco escuro, aí passa por um tratamento industrial para branquear e assim por diante. Então, ó, tente em casa, dissolva um pouco de sal de cozinha em um copo de água. Coloque sua solução em uma panela. Então, ó, pega lá um copo com água e coloca, sei lá, 2 colheres de sopa de sal. Aí dissolve, né? Depois você leva para o fogo. Aí você tenta o quê? Tenta visualizar a evaporação da água. Você vai notar que a água vai se evaporando e a solução vai se tornando mais concentrada. Tá bem? Porque você, ó, concentração e volume. Você tá diminuindo o volume e tá aumentando a concentração. Tá bem? Aí no final ela se torna uma solução saturada. Começa a precipitar o sal, indicando que a solução está acima do limite. É porque você fez o seguinte, ó, você mexeu no coeficiente de solubilidade. Aqui você mexeu na temperatura e no volume, né? Então essa solução se tornou saturada. Vamos agora falar sobre concentração comum, né? A concentração comum não se refere ao pensador, né? Essa clássico, né? O pensador é uma estátua, isso aqui é uma escultura chamada o pensador. Concentração comum é a relação entre massa do soluto, como eu tinha dito, ó, a massa do soluto sobre a massa do... Massa não, volume, viu, gente? Deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta. Borracha. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Volume de quê? De solução. Então, ó, concentração comum, que é C, geralmente coloca cm. É massa do soluto sobre volume de solução. Deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa aqui. É o que eu tinha falado, né? Massa de soluto sobre volume de solução. Deixa eu apagar aqui. Para a gente ver aqui uma relação interessante. Pronto, tá apagado. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, ó, concentração comum é a massa do soluto, geralmente dado em gramas, sobre volume de solução, geralmente dado em litros, tá ok? Então isso é uma divisão, hein? Você vai ter que aprender a dividir. A unidade, né? No SI, Sistema Internacional, se usa o quilograma por metro cúbico. Porém, é mais comum você encontrar, ó, grama por litro. Tá bem? Outras unidades usadas também é o grama por ml, ou grama por centímetro cúbico, ou quilograma por litro também
Em algumas atividades como análises clínicas, pronto, se você fizer um hemograma, que é um hemograma? É um exame de sangue no qual o biomédico, que é um profissional, ou farmacêutico, né, que é outro tipo de profissional, eles determinam concentrações de alguns elementos no seu sangue. Exemplo, gorduras, açúcares, que é os carboidratos, sais. Ele pode pedir, por exemplo, qual a quantidade de potássio no seu sangue. Porque tem vários, viu, gente? Hemácias também, ele pode, é um tipo de célula. Mas assim, todos esses, vamos dizer aqui, esses solutos, eles influenciam no seu bem-estar e sua saúde no dia a dia. Se, por exemplo, você tem muita gordura no sangue, ou seja, você tem um sangue com uma alta concentração de gordura, você provavelmente tem uma alimentação rica em lipídios, que é uma forma de expressar gordura. Então isso pode ocasionar, por exemplo, infarto, né? Entre outras coisas. Então veja que é uma questão assim, você tem que ter cuidado. Então quando você vai ao médico, geralmente existem quantidades, né, limites de gorduras, açúcares, entre outras coisas, que é para encontrar no seu sangue, né? Gordura no sangue não quer dizer que você está doente, tem um limite. Abaixo disso você está saudável, acima disso você não é uma pessoa saudável. Então é importante. Vamos aqui fazer um exercício. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha, né? Então vamos anotar aqui, primeiro, ele está dissolvendo 100 gramas de sal de cozinha, que é o NaCl, cloreto de sódio. Então qual é a massa? A gente vai chamar M1. Quando eu quiser me referir a soluto, eu vou... M1 é o soluto. Então eu coloco 1. Tudo que for 1 é referente ao soluto. Então, M1, que é a massa do soluto, é 20 gramas. Em 500 ml de solução aquosa. Então ele vai pegar o solvente, né? Então, o volume ele deu aí. Então, V2, né, o solvente. Então V2 aí no caso vale quanto? 500 ml. Aí qual é a concentração do sal nesta solução? Então você vai ter que usar aquela fórmula CM, concentração comum, porque ele quer a concentração do sal na solução. Então dividido por... Então a concentração comum é igual a M sobre V. M1 sobre V2. Que é M1? 20 gramas. Veja só, aqui ele não expressou, né, se ele queria a unidade em gramas por litro ou em gramas por ml. Vamos calcular logo em gramas por ml. Então, quem é V2? 500. Tá bem? Então vou ter que dividir o que? 20 por 500. Eu corto esse zero com esse zero daqui. Aí fica 2 dividido por 50. Dá para fazer aqui, né, em cima da figura. 2 dividido por 50. Então, eu não posso, né, fazer essa divisão. Então, coloco zero aqui, vírgula aqui. Ainda eu não posso, né? Então, zero aqui e zero ao quociente. Agora eu posso, porque fica 200, né, isso, dividido por 50. Dá 4, porque 50 vezes 4 dá 200. E o resto é zero, tá bem? Então qual é a concentração comum aí? 0,04. Aí a unidade aí, gente, eu vou colocar aqui, é gramas por ml, tá bem? Tem outra maneira de calcular isso? Tem. Qual é? Se ele pedisse a concentração comum em gramas por litro. Então, em gramas por litro. Então vamos lá. É a mesma coisa, só que vai ter uma alteração aqui. M1 é 20 gramas. Qual vai ser a alteração aqui? No volume, né? Em vez de eu utilizar 500 ml, eu tenho que utilizar litros. Então, para passar de ml para litros, não sei se vocês se recordam, quando eu chamei a atenção de vocês para essa situação. Então, trocar unidades, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então,
Eu aqui agora tô em litros, quero ir para ml. Então, ó, litro tá aqui e ml tá aqui. Então, quantas casas eu vou andar de ml para litro? Ó, 1, 2, 3. 3 casas. Então, ó, 500 ml. Como é que eu vou transformar? A vírgula tá aqui, ó. Vou andar 1, 2, 3 casas. Então, ó, 500 ml, ele é igual a meio litro. Tá bem? Então, vai ficar 20 dividido por 0,5 litros. Dividindo isso aqui novamente, vamos fazer só para treinar, gente. Porque, ó, muitas vezes, o que é que ocorre? O aluno sabe do assunto, mas não sabe a parte matemática. Então, vamos aqui treinar essas divisões. Serve como uma revisão, né, para matemática. Então, ó, vamos lá. 20 dividido por 0,5. Lembrando que eu tenho que eliminar essa vírgula. Esse número aqui de baixo, está no denominador, né? Ele tem uma casa após a vírgula. Então, vou multiplicar por 10. Se tivesse duas, eu multiplicaria por 100. E aqui em cima, eu vou multiplicar por 10 também. Porque se eu multiplicar aqui embaixo por um valor, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor em cima. Então, ó, vai ficar 20 dividido, veja, 0,5 vezes 10 dá 5. Porque aqui tem uma casa, aí eu vou andar da esquerda para a direita uma casa, porque é uma multiplicação. Então, vai ficar o quê? É 20, né? Dividido por 5. Isso dá 4. Então, ó, a unidade aqui seria 4 gramas por litro. Então, veja duas formas aqui, ó, que eu achei de expressar a concentração, dependendo da unidade. Isso aqui seria até uma pergunta de prova, né? Uma concentração que tem 0,04 gramas por ml ou 4 gramas por litro, elas possuem a mesma concentração? Possui. A diferença única aqui é que aqui está em ml e aqui está em litro. Tá bem? Vamos aqui progredindo. Concentração comum. Veja, um frasco de um medicamento. Pode pegar aí medicamentos comuns. Vai olhar o rótulo. O que é que tem lá? Ele vem falando da concentração comum. Sei lá, vamos dizer aqui um exemplo. Deixa eu ver um medicamento. Xarope. Né? Xarope lá tem um expectorante. Tá ok? Aí a concentração desse expectorante é 1 ml, ou seja, 50 miligramas por ml. Significa o quê? Que a cada ml, né, daquela solução, você vai ter 50 miligramas de quê? Do ativo, da substância ativa, tá ok? O xarope. Aí veja, concentração molar, né? Eu já dei uma aula sobre isso, vou falar novamente. A concentração molar é a quantidade de soluto em mols dissolvido num volume de solução. Veja, só relembrando aqui, né? Deixa eu voltar aqui. A concentração molar, concentração molar, né? Tem muitos livros que ainda utilizam esse símbolo aqui, um M assim, ó. No meu tempo. Concentração molar, ela vai correlacionar a quantidade de mols do soluto sobre volume de solução. Só que mol, se vocês não estão esquecidos, é uma unidade que os químicos acabam contando. Eles conseguem assim quantificar a quantidade, né, de matéria, tá ok? Então significa o que? Exemplo, ó, 1 mol, né, de qualquer coisa, aproximadamente em 1 mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades. É um número grande pra caramba. A gente vai ver como é que faz isso, tá bem? Então aqui a constante de Avogadro, né? Avogadro, que eu acabei de mostrar para vocês. Aí você tem a concentração molar, ou também conhecida como molaridade. Então, ó, concentração molar é o que? Quantidade de matéria ou quantidade de mols dividido por volume de solução.
Aí veja, aqui é uma forma de você, vamos dizer assim, pegar a massa do soluto e transformar em mols. Mas eu não gosto dessa forma não, porque é decoreba. Vamos fazer aqui, ó, na prática. Desculpa, mas assim, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, qual a concentração molar de uma solução com volume de... Então, ó, o V2 aqui é 250 ml. Vamos logo, né, transformar para litros, né? Vai dar 0,25 litros. Porque é aquela coisa, viu, gente? Lembrando, ó, eu tô aqui com ml e aqui é litro. Eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3. Da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Por isso que a vírgula veio para cá. Aí veja, eu tenho 26,8, né, gramas, né, de cloreto de cálcio. Esse sal aqui. Então é importante você saber a fórmula química. CaCl2. Aí veja, a massa M1 aqui, ela é igual a 26,8, né, gramas, né, do sal. Deixa eu ver uma coisa aqui, se ele informou. Ele não informou, mas eu vou logo dizendo a vocês. Toda questão minha, ela vai trazer informações. Por exemplo, se fosse uma questão minha aqui, seria cálcio igual a 40 unidades atômicas. E Cl, que é o cloro, tá 35,5 unidades atômicas, tá ok? Unidades atômicas, para aqueles que não estão conhecendo essa unidade, a gente... Deixa eu apagar aqui. Nós podemos também... Opa! Então, unidades atômicas, né? Unidades de massa atômica, a gente também pode igualar como gramas por mol. Também é uma aproximação. Então, veja, primeira coisa, eu tenho que transformar essa massa aqui para número de mols, que é o N1, que a gente vai chamar de N1. Quando for N é número de mols, quando for M é massa. Só que para isso eu preciso, ó, calcular a massa, massa molar, ou massa molar é melhor. Porque massa molecular aqui não teria muito sentido, que isso aqui não é uma molécula. Massa molar. Qual a massa molar aqui? Eu pegaria, ó, eu tenho cálcio. Eu tenho quantos cálcios aqui? Um só. Então, ó, um só cálcio contribui 40. Aquela lá, 40 mais... Tenho quantos cloros aqui? 2. Então, seria 2 vezes 35 vezes 5. Tá bem? Isso aqui, ó, dá 40 mais 35 vezes 5, o dobro de 35. Veja, 35 duas vezes, né? Para que, vamos fazer aqui, para quem tem dificuldade, 35,5 vezes 2, né? Então, 5 vezes 2 dá 10. Aí vai 1. 5 vezes 2 dá 10. Só que agora tem um daqui, dá 11. Então, vai 1 aqui. 2 vezes 3 dá... 2 vezes 3 dá 6. Com 1 dá 7. Só que aqui, ó, tem uma casa. Então, vou andar da direita para a esquerda uma casa. Então, vai ficar 71, ou 71,0. Então, vai ficar 71. Vou colocar 71 mais 40. 71 mais 40 vai dar 111, não é isso? 111. Qual a unidade aqui? Gramas por mol. Tá bem? Isso significa o quê? Deixa eu pegar uma borracha aqui. Significa... Opa, deixa eu apagar aqui. Senão fica bem confuso. Fica muita informação. Então, significa o quê? Que 1 mol de cloreto de cálcio, ele equivale a quanto? 111 gramas. Tá bem? 111 gramas. 1 mol. Eu estou pegando isso aqui, ó. 1 mol de cloreto de cálcio está para 111 gramas. Tá ok? Então veja, eu tenho que transformar
esses 26,8 gramas para mol. Só que eu sei que um mol de cloreto de cálcio é igual a 111, né, gramas. Eu posso fazer uma regra de 3 aqui. 26,8 gramas equivale a quanto? A x. Então, meio pelos extremos aqui, né? Fica x igual a 1 vezes 26,8, né? Dá 26,8. Então, coloca aqui, 26,8. X vezes 111 dá 111x. Aí fica, quem está multiplicando passa a dividir. 26,8 dividido por 111. Isso vai dar, é preciso fazer essas contas É bom fazer, gente. Sabe por quê? É o que eu tenho dito sempre nas aulas. Na hora lá do seu vestibular, do seu Enem da vida, do seu concurso, ou seja, na hora do vamos ver, não vai ter calculadora não. Aí às vezes eu fico olhando assim, tem professor aí de cursinho fica, não, já dá o resultado, né? Dá tanto. Só que não sabe ele ou ignora, né? Muitas vezes ignora. O aluno não sabe fazer essas contas. Então aqui no meu canal é onde você vai encontrar como fazer essas contas de maneira mais rápida e fácil possível. Tá bem? Deixa eu apagar aqui para ter espaço e também para não misturarmos as bolas. Deixa eu apagar. Pronto, apaguei. Opa. Espera aí, viu? Aqui é os cálculos também. É só que eu já tinha feito. Mas vamos lá. Veja. Então, como é que eu faço essa divisão? 26,8 dividido por 111. Professor, não sei nem para onde vai isso. Primeiro, esse número aqui em cima tem quantas casas depois da vírgula? Uma, né? Então, vou multiplicar por 10. Se tivesse duas, multiplicaria por 100. E aqui também por 10. Porque o número que eu uso embaixo, em cima eu uso embaixo. Ou vice-versa também. Então, vai ficar 268 dividido por 1110. Porque eu acrescento um zero aqui em virtude da multiplicação ser por 10. Aí agora sim, eu vou dividir 268 por 1110. Aí veja, você tem que ir lá na tabuadazinha, né? Primeiro, não dá para dividir, né? Exatamente, não dá para dividir. Eu coloco zero aqui. Então, se eu coloco zero aqui, eu coloco vírgula, né? 0, vírgula. Agora dá para dividir. Aí eu coloco por 2, né? Por 2 é o dobro de 1000, né? Então, por 2 vai dar, ó, 0. Se eu multiplicar 2 por 1110, vai dar 0, 2, 2, 2. Aí, fazendo essa subtração, né? Aqui dá 0, aqui dá 6, aqui dá 4 e aqui dá 0. Dá para continuar? Dá. Coloca 0 aqui. Aí, o número mais próximo é 6. A gente até pode parar por aqui, porque vamos fazer um aproximadamente, não? Então, x é igual aproximadamente, né, a 0,26, tá bem? Mols. Isso aqui foi para eu transformar, essa conta todinha foi para transformar 26,8 gramas em mols. Então, 26,8 gramas de cloreto de cálcio são quantos mols? 0,26 mols. Tá bem? Aí você diz, mas tanta conta? É porque aqui a questão é matemática, né? Já se transformou numa questão matemática, deixou de ser uma questão de química. Deixa eu apagar aqui também. Veja, e agora? Então, ó, eu acabo de saber que o N1 aqui, o número de mols, é 0,26 mols. O V2 aqui eu já tinha transformado, né? Como anteriormente, é 0,225 litros. Ele quer o que? A concentração molar. Então, o C molar tem. Eu sou da época que coloca assim CM.
Mas tanto faz, viu, gente? Esses questões de símbolo aí, nem se preocupe, que isso nem prova é pedido. Ou esse M assim também, ó, um M estranho. Então, o que é a concentração molar? Concentração molar, né? CM, vou colocar aqui. É número de mols, N1, de soluto, dividido por volume de solução, V2. Então, quem é N1 aqui? 0,26 mols, né? Dividido por V2. Quem é V2? 0,25 litros. Aí você fizer essa divisão, você vai encontrar o resultado. Aí, professor, de novo essas contas, eu não sei fazer não. Cara, eu também, quando eu tava na época de vocês, eu também não sabia fazer não. Mas assim, quem não sabe, meu amigo, aprende. Porque, infelizmente, lá na prova, não vai estar essas contas muito bem certinhas, assim, né? Não vai ter calculadora. Não é que não vai ter as contas, vai ter as contas, mas só que não vai ter calculadora. Então você vai ter que saber dividir 0,26 por 0,25. Tá bem? Então vamos lá. Veja, eu preciso aqui tirar essas vírgulas. Tem duas casas aqui, então vou multiplicar por 100 e aqui embaixo também por 100. Aí vai ficar, ó, 26, porque a vírgula vai andar uma, duas casas da esquerda para a direita, porque é uma multiplicação. Então, uma, duas casas. Então, 0,26 se transformou em 26. E aqui, ó, eu vou multiplicar por 25. Por 25 não. 0,25 eu vou multiplicar por 100. Por que por 100? Tem duas casas também aqui. Então, ó, uma, duas. Então, vai ficar 25. Então, eu vou ter que dividir 26 por 25. Deixa eu fazer aqui, ó, 26 por 25. Aí dá 1 aqui, né? Aí fica 25 aqui e aqui sobra 1. Aí aqui eu posso colocar o que? 0. E aqui eu coloco vírgula. Aí veja, aí é que tá. Eu coloco 0 de novo e 0 aqui. Aí agora sim, ó, 100 dividido por 25 dá 4. Porque 4 vezes 25 dá 100. Então a concentração molar aqui, CM, ela é o que? 1,04, tá bem? Mols por litro, tá ok? Então essa é a nossa resposta aqui, ó, 1,04 mols por litro. Significa o que? Que a cada 1 litro de solução, a cada 1 litro de solução eu tenho 1,04 mols. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui para a gente fazer. Então, ó, uma solução, né, de alvejante é preparada dissolvendo. Deixa eu ir mais rápido aqui, né? Não vou utilizar essa fórmula não. É uma questão que vai pedir para você calcular a concentração molar de uma solução de hipoclorito de sódio. Pronto. Aqui foi bom, porque ele já deu a massa molar. Mas vamos começar do começo. Do começo mesmo. Uma solução de alvejante. Alvejante, para quem não sabe, é sinônimo de água sanitária. Tá bem? Porque água sanitária é um termo mais específico. Alvejante é um termo mais abrangente. É preparada dissolvendo 521,5 gramas de hipoclorito de sódio. Então o soluto aqui é quem? Hipoclorito de sódio. A água sanitária é uma solução. É uma solução de quê? De hipoclorito de sódio. O soluto ali é o hipoclorito de sódio. Essa substância aqui, que tem sódio, cloro e oxigênio. Então, ó, o M1, porque é a massa, né, dessa solução, contém o que? 521 gramas. Aí veja, vamos continuar aqui. Em água suficiente para 10 litros de solução. Então ele dá o V2 aqui, que é 10,0 litros. Responda, a concentração em mol por litro da solução é... Então, ó, mol por litro é a concentração molar. Então é N1, que é o número de mols, sobre V2, que é o volume da solução. Eu preciso o que? Transformar aqui, ó, esse 521,5 gramas para número de mols, tá bem?
Então vamos lá. Só que aqui ele deu uma facilidade, ele já calculou a massa molar do hipocloreto de sódio. Ele fez aquelas somas, foi lá na tabela periódica, ó, pegou esse valor do sódio, esse valor do cloro e esse valor do oxigênio. Aí já deu aqui. Então significa que 1 mol de hipocloreto de sódio, NaClO, equivale a 74,5 gramas. Pronto, acabou. Então isso significa o quê? Que a gente pode fazer uma correlação aqui, né? 521,5 gramas equivale a quê? Então, ó, meio pelos extremos, tá bem? É a regrinha de 3 que você vai resolver aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui para ver se dá uma melhorada. Então, ó, vai ficar, ó, 1 vezes 521,5 dá 521,5, tá bem? E x vezes 74,5. Então, ó, vai ficar 74,5x igual a 521,5. Ó, esse valor aqui ele tá multiplicando, né? Então ele vai ter que dividir. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, ó, x vai ser igual a 521 dividido por 5. Tá bem? Dividido por 5 não. 521,5 dividido por 74,5. Tá bem? Isso vai dar quanto? Veja, é aquela coisa, treinem. Nem todos os exemplos eu faço, mas esse aí é um dos, senão a gente vai passar muito tempo, mas treinem aqui, hein? Seria, ó, 521,5 dividido por 74,5. Isso aí dá o que? 7. Aí isso aqui é 7 o que? Mols. Para aqueles que não entenderam como é que eu cheguei ao valor de 7, reveja, veja. Eu vou aqui que eu tenho pena do pessoal que não entende. Nem todo mundo tem destreza em matemática, né? Então deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Foi apagando, viu, gente? Então, ó, veja, ficou 521,5 dividido por 74,5. Então eu tenho que multiplicar por 10 aqui e por 10 aqui. Então dá, veja, essa vírgula vai andar uma casa da esquerda para a direita. Então 521, ela vai vir para cá, ó. Então vai ficar 5.215 dividido por, essa vírgula vai vir para cá, porque vai andar uma casa. É uma multiplicação, uma casa da esquerda para a direita, vai ficar 745, tá bem? Então agora você vai ter que dividir. Então, ó, 5.215 dividido por 745. Aí você vai lá na tabuada de 7 e você vai ver que se eu multiplicar 740, tabuada de 7 não, tabuada de 745. Se eu multiplicar 745 7 vezes, o que é que vai ocorrer? Vai dar 5.215. Então o resto aqui é zero. Por isso que aqui eu encontrei o valor de 7. Tá bem? Deixa eu pegar aqui a borracha. É uma matemática assim que você vê em provas. Eu já fui fiscal de prova. Você vê quando o aluno realmente ele tá fazendo as contas, a prova dele fica toda rabiscada, gente. Toda rabiscada, porque na prova você não tem margem, né, para ficar fazendo esses cálculos. Então você tem que se virar. Então ele quer o que? Concentração molar aqui, né? N1 sobre V2. O V2, como eu tinha dito, aqui é 10 litros, né? 10L. E o N1 a gente acabou de calcular, é 7 mols. Então é só jogar aqui na fórmula, 7 mols, tá bem? Às vezes eu me esqueço, mas o plural de mols pode ser moles ou mols. Tem uma coisa aí em português de Portugal, pode ser moles,
Aqui no Brasil a gente usa mols. Então, ó, 7 mols dividido por V2. Quem é V2? Aqui eu não vou precisar transformar não, é porque já está em litro. Dividido por 10 litros. 7 dividido por 10 é fácil, hein? Só andar uma casa da direita para a esquerda. É uma divisão, agora é o inverso. Na multiplicação é da esquerda para a direita. Na divisão é da direita para a esquerda. Então, ó, vai ficar 0,7 mols por litro. Tá bem? Então, ó, letra C, né? Deixa eu passar aqui. Isso aqui é um exemplo de laboratório virtual. Vocês têm aqui mais essas questões, né? Eu vou continuar resolvendo questões aqui, mas em outra aula, porque senão a gente vai passar muito tempo. Já é 55 minutos, né, de aula. Então, muito obrigado e até a próxima.